Bem, agora nós estamos aqui, olha, na terceira parte, ou melhor, o terceiro vídeo, não é verdade? Que vai falar da terceira parte da lição de número 6, do terceiro trimestre de 2016, é verdade? Que fala a revista, que fala a respeito de Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. É a lição de número 6, que tem por título As Bem-aventuranças do Reino de Deus, e vai ser estudada agora no próximo domingo, dia 7 de agosto de 2016, em todas as igrejas que usam a revista da editora Betel na sua escola bíblica dominical, ok? Então vamos lá, tópico 3, os porquês das bem-aventuranças. Nós já viemos falando, né, nos outros vídeos, né, que todas as bem-aventuranças têm os porquês. É verdade? A gente vem adiantando isso, né? Mas agora nós vamos aqui delinear esses porquês, vamos aqui dar uma passeada mais criteriosa dentro desse detalhe aí, não é verdade? Então nós vemos que a mensagem que Jesus deixou acerca das bem-aventuranças, ela foi clara. Ponto final. Foi clara. A mensagem foi clara, não tem nada obscurecido, escondido, Jesus não tapeou, falou que tinha sofrimento, falou tudo. Jesus não falou nada, em nenhum momento ele disse que seria fácil a nossa caminhada terrena. Eu já citei lá no vídeo 2, né? E no mundo tereis aflições. Então Jesus deixou isso bem claro. Jesus não tapeou ninguém, ele foi claro, falou a verdade. A mensagem de Jesus ela é pautada na verdade. Então nós vemos que dentro desse seu ensinamento, ele nos mostrou que a recompensa ela é certa. Tem sofrimento, tem perseguição, tem desprezo, enfim, tem tudo, mas tem uma recompensa. A recompensa é certa, está garantida, ok? Então, tópico 3.1, as promessas aos felizes. Irmão, olha só. O meio através do qual nós encontramos a felicidade é através da nossa estreita comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus eu tiver, mais feliz eu vou ser. Por quê? Porque eu vou estar sempre numa atmosfera de glória. Estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus, é estar sempre numa atmosfera de glória. Você está entendendo? Então não tem como ser feliz. Né? Não é verdade? Tem até um hino aí moderno que fala: é impossível, não é verdade, estar na tua presença e a tua bênção não ter. É impossível estar na presença de Deus e não ter a bênção de Deus. É uma grande realidade, não é verdade? Então, meus irmãos, isso vai se dar principalmente se nós formos o quê? Perseverantes. Não é verdade? Qual é a característica do perseverante? É aquele que não aceita derrota. É aquele que não aceita não como resposta. É aquele que se prepara melhor para uma situação semelhante àquele que ele passou. Não é verdade? Por exemplo, você foi estudar para fazer um concurso, não passou, você, vou desistir, não quero mais essa profissão não. Irmão, seja perseverante. Nós temos um caso aqui no Brasil, que é um caso que vive na mídia aí, esses exames da OAB. Não sou advogado não, né? Mas eu falo o que eu estou vendo na mídia aí, né? Esses exames da OAB, pessoas que fazem 1, 2, 3, 4, é isso aí. Tem que tentar até passar. Entendeu? E no reino de Deus é a mesma coisa. Se você for perseverante, não aceita impedimento de você estar na casa de Deus, de estar na igreja, dá teu jeito. Mas eu trabalho de escala, mas o dia que tu tiver de folga, tu vai. Mas eu saio tarde, dá um jeito de correr para pegar um ônibus um pouco mais cedo, mas vai. Porque se você estreitar a tua comunhão com Deus, não tem como você não ser feliz. Entendeu? Então, ser perseverante. Muitos, eles não conseguem manter-se perseverante, não é verdade? E esses aí, eles são chamados de quê? De cristãos nominais. São cristãos nominais por quê? Porque eles dizem que são crentes, mas não são. Eles são frequentadores de igreja. Eles são frequentadores de igreja. E o frequentador de igreja, irmão, ele tem a sua fé morta. Ele não consegue exercitar a sua fé. Por quê? Porque ele cansa fácil. Ora uma vez Deus não responde, ora 2 vezes Deus não responde, ora 3 vezes Deus não responde. Não vou orar mais não, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus não está olhando para mim, irmão, que isso? Jacó agarrou o anjo do Senhor e falou: só te solto quando tu me abençoar. Essa é a característica do vencedor, do perseverante. Não vou te soltar enquanto tu não me abençoar. Se tu não me abençoar, meu irmão, anjo do Senhor, eu vou ficar agarrado contigo aqui.
O dia vai clarear, e na hora que o dia foi clareando, o anjo tinha que ir embora e falou assim, tá bom, já vou dar uma catucada aqui, tu vai ficar manco aí, vai ficar coxo pro resto da vida, pra tu nunca mais esquecer que tu me agarrou. Olha só. Nunca mais tu vai esquecer. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você for perseverante, Deus vai colocar uma marca em você e você nunca mais vai esquecer da marca de Cristo na tua vida. Não vai fazer talvez como Jacó, não te botar manco não, mas vou botar uma marca no teu coração. Vai circuncidar o teu coração, porque Deus quer os circuncidados de coração, como ele fala através do profeta Jeremias. Não é verdade, meu irmão? Então é isso que você tem que buscar, ser perseverante, porque você vai ser feliz e aí você vai ter uma fé viva, não é verdade? Quando o indivíduo consegue enxergar o valor das bem-aventuranças, ele passa a experimentar o prazer de desfrutar das promessas que serão alcançadas através delas. Então é preciso que você tenha comunhão com Deus para você poder enxergar o valor das bem-aventuranças, não é verdade? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nos fornece a plena felicidade. É o Espírito Santo, através do Espírito Santo é que você vai experimentar a alegria e a felicidade, né? Paulo, escrevendo lá a sua epístola aos Efésios, ele fala que você não deve se embriagar com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito, na verdade, que te traz alegria, porque é uma alegria permanente, é uma felicidade permanente que dura, né? Como nós já dizemos, perene para toda a eternidade, né? Então, quando nós estamos em comunhão com o Espírito e o recebemos no nosso interior, nós passamos a pertencer ao reino dos céus, né? Então, é isso que nós temos que fazer. É a pessoa da Trindade divina que vai te fornecer isso, é o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, nós temos o quê? Através disso, uma garantia, não é verdade? E o penhor do Espírito em nós, a marca do Espírito, o selo do Espírito em nós, né? E aí, irmão, isso vai nos garantir o resgate por Cristo na ocasião da sua vinda. Aí tu vai morar no reino de Deus de verdade, não é verdade? Porque você vai receber um corpo incorruptível e que não pode pecar mais, e aí você tem garantida a tua vida eterna para todo sempre. Aleluia. Vale um outro glória, hein? Meus irmãos, então, nós vemos aqui no tópico 3.2, a alegria da esperança dos felizes. Tá? Então, meus irmãos, nós vemos que o homem, ele passa a ser feliz a partir do momento que faz a escolha por seguir a Jesus e obedecer às suas palavras. A escolha é tua. Quem escolhe ser feliz é você. Você escolheu, olha, eu quero obedecer a Cristo e às suas palavras, você vai ser feliz. Não tem como você não ser feliz. O que obedece a Cristo, ele não tem como não ser feliz. Em uma de suas falas, Jesus nos diz o seguinte: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Isso está lá na última das Beatitudes, né? Capítulo 5, versículo 12, né? Então nós vimos, meus irmãos, que tal afirmativa, ela só vem corroborar com o quê? Com tudo de bom que está previsto, né? Que está prometido para os que escolhem permanecerem fiéis às suas palavras, não é verdade? Então, irmão, está sendo perseguido por amor a Cristo, irmão, fique exultante, porque o teu galardão é grande, não é verdade? Isso só vem corroborar, né, que se você obedecer a palavra de Jesus, já está garantida para você tudo aquilo que está prometido ali, dentro daquelas promessas das bem-aventuranças, né? Quando nós cultivamos a nossa comunhão com o Espírito Santo, temos garantida a alegria através do quê? Do fruto do Espírito. Fruto do Espírito que foi estudado no último trimestre, né? Tem vídeos aqui no Evangelho Claro, você pode olhar lá, tem todos os vídeos, todas as lições, não é verdade? Então, se você experimentar essa comunhão com o Espírito Santo, você vai ver que através do fruto você vai poder experimentar todas as promessas que estão garantidas para aqueles que andam e obedecem, andam segundo a palavra e obedecem
a palavra, não é verdade? Então, irmão, infelizmente, muitos perdem essa oportunidade. Por quê? Porque não querem obedecer a palavra de Deus, não querem obedecer as palavras de Jesus. E aí perde essa oportunidade, não é verdade? São crente manhoso, não é verdade? Cheio de não me toques, de autopiedade, né? Estão sempre, não é verdade, passando uma impressão negativa do evangelho. Meu Deus do céu, meu Deus. Aí o que acontece? O incrédulo olha para ele e fala, eu já vi incrédulo fazer, eu não quero ser crente não, para ficar passando que esse cara passa aí. O camarada reclama de tudo. Eu servi esse Jesus? Eu não. Então o que acontece? Esse crente manhoso, cheio de autopiedade, autocompaixão, o que eles passam? Uma impressão negativa do evangelho. E só serve para isso, não é verdade? Eles só servem para isso, para denegrir, não é verdade? Essa impressão que o evangelho não é bom. Não é verdade? Mas, irmãos, olha só, eu glorifico o nome do Senhor, entendeu? Eu dou graças a Deus, né? Por quê? Porque ainda há servos fiéis que se alegram na esperança da vinda do Filho de Deus. É isso que você tem que se alegrar, né? Porque esses crentes aí, ó, manhosos, com autocompaixão, que ficam passando, eu não quero ser crente não, olha só como é que esse cara sofre. Irmão, não conta as tuas provas e as tuas lutas não, conta só as tuas bênçãos, as tuas vitórias, porque muitas são as vitórias do crente, são mais vitórias do que derrota, não é verdade? Então, meu irmão, é isso aí, é isso que você tem que fazer, não é verdade? O que identifica o cristão verdadeiro é o nível de alegria e felicidade experimentado por ele. Você é um camarada que está sempre ali falando, não, Jesus é bom demais, Jesus no barco vai sempre tudo bem, não tem derrota, só tem vitória, entendeu? É claro, irmão, que a gente sabe que tem. Mas isso aí a gente compartilha aqui, irmão, ora por mim, ora comigo. É entre nós que a gente compartilha. Pô, é a mesma coisa você sair da tua casa e ir lá para a rua falar mal da tua família, falar mal daqueles que convivem contigo dentro da tua casa. Então, você quer compartilhar esses momentos de dificuldade que todos nós temos, nós sabemos, estamos falando de sofrimento em todo esse comentário aqui, não é verdade? Então, existe mesmo, ok? Mas você não vai sair fazendo propaganda disso não. Tu tem que fazer propaganda só de coisa, ó, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. É isso que você tem que falar. Jesus perdoa o homem do pecado, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Olha aí, é essa notícia que você tem que dar. As tuas lutas, as tuas provas, você não tem que ficar passando para os outros, não. Muito pelo contrário, não é verdade? Então, compartilha com os irmãos. Irmão, estou passando esse problema aqui, ora por mim, ora comigo. Com certeza você já é um vencedor, porque você é mais do que vencedor por aquele que te amou, Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá ok? Então é importante você saber disso, não é verdade? Para você não ficar passando, então, por quê? Porque é isso que te identifica como um cristão verdadeiro, né? Então, o cristão fiel, ele goza de plena felicidade e alegria, não é verdade? E o crente morno, ele vai viver o quê? Uma vida insossa. Não é verdade? O que é insosso? Sem sal, sem graça. É isso que ele vai viver, não é verdade? Sem prazer nenhum. Ele frequenta a igreja, irmão, mas não consegue enxergar a glória de Deus. Ele vai ao culto, fala que culto não vi nada acontecer, não vê a glória de Deus. O que eu falei anteriormente? Quando você estreita a tua comunhão com Deus, você vive, não é verdade? Numa atmosfera de glória o tempo inteiro. É impossível estar na tua presença e a tua glória não ter. Você tem até um trecho do hino que é cantado nas igrejas hoje, não é verdade? É impossível não ter a glória de Deus. Mas o crente morno não consegue ver a glória de Deus. Ele vai em 1000 cultos, em todo lugar, traz pregador de fora, bota gente para cantar, faz isso, faz aquilo e ele não sente nada. Ele não consegue desfrutar das promessas advindas, das bem-aventuranças, meu irmão. Não consegue experimentar. Aí eu pergunto para você, eu faço uma pergunta: que tipo de cristão você quer ser? Qual é o tipo de cristão? Você quer ser o cristão fiel? Um cristão que só tem boa notícia para dar? Só fala do evangelho com carinho, com amor, com felicidade? Ou você quer ser esse crente morto, que não consegue, não importa a igreja, o culto que você vá, você não consegue experimentar a glória de Deus? Qual é o tipo de crente que você quer? Fica aqui essa pergunta para você, para depois você responder para você mesmo. Então bota aqui no comentário do Evangelho, cara. Tá ok? Então, dando continuidade aqui, no tópico 3.3, a gente já está indo para o final, né? Terminando aqui o nosso comentário dessa lição de número 6. O resultado da
identidade dos felizes, ok? Então, irmão, o que prova que nós somos filhos de Deus é a nossa maneira de agir e ser. Não tem outro jeito, irmão. Não dá. Eu gosto muito daquele texto do profeta que fala: poderão andar dois juntos se não concordarem. Eu já falei isso em outros comentários de outros vídeos. Então não tem jeito. O que prova que você é filho de Deus é justamente o teu comportamento. Não dá, não é verdade? Por quê? Porque todo filho de Deus, ele demonstra isso através do quê? Do seu testemunho pessoal, produzido pelo quê? Pelas virtudes de uma vida guiada pelo Pai, não é verdade? As virtudes apresentadas por Jesus Cristo nas bem-aventuranças. Então é isso, o testemunho é isso. Você vai provar que você realmente é filho de Deus através dessas virtudes que nós já falamos todas elas várias vezes. Não vou repetir aqui. Eu volto o vídeo, você vai ver. Para ser sal e luz, irmão, é preciso estar vivendo o quê? Uma vida guiada pelo Pai. Só assim você vai ser sal e luz. Não é verdade? O sal, ele serve para quê? Para queimar o pecado. Não é verdade? E a luz serve para quê? Para revelar as profecias da palavra de Deus, para trazer à luz aquilo que está oculto, os mistérios de Deus. Então Deus vai te usar para isso. É o poder moral e o poder profético. É representado pela figura de Moisés como poder moral e representado pela figura de Elias como poder profético. Não é verdade? Ser sal e luz, irmão, não é para qualquer um, não. Ser sal e luz é preciso viver uma vida guiada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, glorificando o nome do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo, é isso. Não tem outro jeito, tá? Você tem que ter essa vida transformada e modificada. A todo tempo, irmão, todo tempo nós somos desafiados a brilharmos diante dos infiéis. O escritor aos Hebreus, ele falou que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. O tempo todo as pessoas estão nos confrontando, nos desafiando, para ver se você é crente mesmo, para ver se você é filho de Deus mesmo. Eu também passo por isso, todos nós passamos por isso. Então, quando a pessoa olha para você e vê que você está brilhando, que a luz de Cristo brilha em você, ele vai falar: Deus fez a diferença na vida daquela pessoa. Na verdade, o apóstolo Pedro, ele também nos ensinou, como nós deveríamos agir para causar uma boa impressão diante dos infiéis. Um texto muito lindo que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Então é isso aí, meus irmãos. A melhor maneira de nos portarmos diante dos incrédulos é sendo imitadores de Cristo. Como Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, é isso aí. A melhor maneira é você imitar Jesus. Não é verdade? A presença do Santo Espírito em nós já é o suficiente para gerar o fogo que nos levará a sermos luz no mundo para a glorificação de Deus diante dos maldizentes. Então, meus irmãos, abra o teu coração para que o Espírito Santo habite. Esse é o segredo. E aí você vai experimentar a alegria e a felicidade das bem-aventuranças. Então é isso aí. Deus te abençoe, ok? Se você gostou desse vídeo número 3, 1, 2 e 3, assista os 3, não é verdade? E você vai ter a aula completa. E se você gostou desse também em especial, curta ele, compartilha ele, fala com teus amigos. E não esqueça, visite o site www.editorabetel.com.br e aí você vai estar cooperando para esses vídeos de comentário permanecerem no ar, não é verdade? Porque a Editora Betel tem sido aqui nossa parceira na divulgação do Evangelho Claro, ok, meu querido? Então fica conosco aqui no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.